em Daniel, no capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6, verso de número 3 até o verso 10. Eu peço aos irmãos que se concentrem na palavra dessa noite. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. E a palavra de decreto, ela tem um alicerce. Não é sobre as minhas palavras, a palavra do pregador. Não é sobre a palavra do dirigente nessa noite. Não é sobre a palavra da banda que louvou de forma linda nessa noite. Não é. O decreto de vitória nessa noite está alicerçado sobre a palavra de Deus. E é sobre esta palavra que o Senhor vai decretar nessa noite milagre. Ele vai decretar cura para a tua vida nessa noite. Se você saiu daqui desanimado, se você chegou aqui desanimado, se prepare que você vai voltar daqui alegre, saltando de alegria, porque o decreto do Senhor nessa noite é de alegria, de paz nessa noite, em nome de Jesus. Versículo de número 3. Daniel, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: então o próprio Daniel se destacou entre os prefeitos e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Por isso, o rei pensava em estabelecê-lo à frente de todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes buscavam uma oportunidade para acusar Daniel a respeito do seu reino, mas não conseguiam encontrar nenhuma ocasião ou culpa, pois ele era fiel e não se achava nele erro algum, nem culpa. Então, olha só, então esses homens disseram: nunca encontraremos nenhuma ocasião para acusar este Daniel, e a não ser que busquemos na lei do seu Deus. Verso 6. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, que viva eternamente. Todos os príncipes do rei e os prefeitos, os presidentes, os sátrapas e os governadores se reuniram para estabelecer um decreto. Diga decreto. Decreto real, e firmar um interdito que todo homem que durante 30 dias fizer uma petição, uma oração a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, portanto, ó rei, sanciona o decreto. Diga comigo, decreto. Decreto. E assina o documento, para que não seja alterado de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Por esta razão, ó rei Dário, assinou este decreto e a proibição. Verso 10. Daniel, ao saber que a ordem havia sido assinada, voltou para sua casa. No seu quarto havia janelas abertas, voltadas para Jerusalém, e três vezes ao dia
graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Verso 11: então aqueles homens se reuniram e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Senhor Pai eterno, eu te agradeço por esta palavra, e eu apresento a palavra desta noite. Que o Senhor esteja nos enchendo de graça, nos enchendo de sabedoria e do poder do teu Espírito Santo. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os irmãos podem assentar, glorificando o nome do Senhor. Nesta noite, eu quero pregar sobre o decreto do diabo, o decreto do homem e o decreto de Deus. Repita comigo: o decreto do diabo, o decreto do homem e o decreto de Deus. Aleluia. A palavra que acabamos de ler, ela nos narra uma história verídica e verdadeira. Uma história a qual está nos anais da Bíblia Sagrada. No livro de Daniel, no capítulo 6, ele vem nos trazer um decreto a qual Daniel servia diante do rei Dário. Daniel, ele serviu a 3 reis: o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar e o rei Dário. No capítulo 6, aqui ele está servindo diante do rei Dário. Este rei é qual ele levantou prefeitos, homens cheios de sabedoria, homens sábios, para poder governar juntamente com ele o seu reinado, para que o seu reinado não tivesse prejuízo algum. Então ele levantou esses homens, e um desses homens era Daniel. Daniel serviu ao poder público durante 70 anos. Durante 70 anos, Daniel serviu a esses 3 reis. Daniel, durante 70 anos, não se encontrou nele nenhum desvio de conduta, nenhuma infidelidade. Daniel era um homem justo. Daniel, ele era um homem temente a Deus. Daniel, ele era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. No capítulo 6, Daniel é um homem de 85 anos quando ele passa por esta situação. Dentre os governadores e prefeitos que o rei Dário levantou, 3 desses mandavam nos outros governadores e nos outros prefeitos, e um desses 3 era Daniel. Só que diante dos 3, o rei Dário desejou no seu coração, intentou no seu coração levantar Daniel como o maior de todos para governar os 2 e mais os outros governadores. Então, os 2 que tinham a mesma patente, o mesmo cargo de Daniel, ouviram e souberam que o rei estava pensando em colocar Daniel como o maior de todos. Então, eles tiveram um ciúme no seu coração. Eles ficaram com inveja de Daniel. Então, eles tramaram contra a vida de
desvio de conduta. E por Daniel não ter nenhum desvio de conduta, eles se reuniram e falaram assim: nós não encontraremos nada que possa denegrir, que possa macular a vida de Daniel. Então um deles tiveram uma brilhante ideia de ir até o rei e disse: rei, nós viemos aqui para que o Senhor crie uma lei, crie um decreto de 30 dias, para que este decreto seja a qual eu irei lhe falar, que este decreto esteja escrito, que qualquer homem no reinado que busque, que ore, que faça uma petição a qualquer Deus que não seja o Senhor Rei, possa ser lançado, ser jogado na cova dos leões. Olha a trama desses homens que buscaram um decreto para poder matar Daniel. Então o rei aceitou o conselho, aceitou a ideia, porque ele era um homem que queria ser adorado. Então o rei assina o decreto. Então, a partir daquele momento, se alguém dentro do reino orasse a qualquer outro Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Mas antes de terminar a conclusão, e eu irei voltar a esse texto para a conclusão da mensagem, eu quero falar sobre outros 2 decretos, em que na Bíblia Sagrada foi decretado contra a vida de homens de Deus. O decreto do diabo se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, quando Jó chega diante de Deus e diz: Senhor, Deus, eu estou por rodear a terra, e eu percebi que tem um homem na terra de Uz, que é fiel, que é temente, e que ele só te adora, porque o Senhor o abençoa. Permita que eu toque nele, permita que eu entre na vida dele. E assim a Bíblia nos fala que o Senhor disse para Satanás, para o diabo: vai lá, tira tudo, mas não toque na vida de Jó. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus fala para o diabo que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal e era um homem justo e que buscava ao Senhor. Daniel e Jó eram homens tementes ao Senhor, mas um dia Satanás, o diabo, levantou um decreto para acabar e destruir a vida de Jó. Eu quero dizer para você nesta noite que ainda hoje o inimigo da nossa alma, como diz no livro de 1 Pedro, que fala que ele está ao nosso derredor, tragando, rugindo como leão, tentando tragar a nossa alma. Ele ainda está por aí, tentando tragar a sua alma e a sua vida. Lá no livro de João, no capítulo 10, diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o decreto de Satanás para com a vida sua e a vida da igreja. Aleluia. Assim como o diabo fez na vida de Jó, ainda hoje ele tenta fazer contra a tua vida. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e 11, está falando que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados, contra potestades nas regiões celestiais.
A nossa luta, irmãos, o decreto de Satanás, todos os dias, o apóstolo Paulo escreve na carta de Paulo aos Romanos que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós somos entregues à morte. Mas sabe por que você está aqui nessa noite? Porque se dependesse do decreto do diabo, você não estaria aqui. Se dependesse do decreto do diabo, ele tinha destruído a tua vida, como destruiu a vida de Jó. O inimigo está operando, o diabo está operando, ele está aí disfarçado, e tem muita gente que não está percebendo, mas o diabo decretou para destruir o teu casamento, destruir a vida dos teus filhos, destruir a tua casa, porque ele tem um decreto de matar, roubar e destruir a sua vida. Aleluia. Vigia, igreja. Procure estar com seus ouvidos aguçados, a tua vida espiritual atenta, os teus olhos espirituais abertos, para que você possa perceber a artimanha do inimigo. E eu quero dizer para você nessa noite que o diabo, ele não vem com chifre e nem capa preta, ele vem disfarçado de anjo de luz para enganar os eleitos de Deus. Tome cuidado, meu querido. Uma certa feita me convidaram para pregar numa tarde da bênção. E a tarde da bênção, quando a pastora orou, que eu chamei ela para cantar, para louvar ao Senhor, o Espírito Santo desceu sobre aquela congregação, desceu sobre aquela igreja, e muitas pessoas foram renovadas, outras foram batizadas com o Espírito Santo. Mas lá tinha uma mulher que falava em línguas, e o Espírito de Deus disse assim para mim: não sou eu que estou operando nela. Quando terminou a tarde da bênção, eu chamei o pastor, e a pastora disse assim: pastor, deixe todo mundo ir para casa, mas aquela irmã, o senhor pede para ela ficar, que eu quero orar por ela. E assim o pastor fez com a pastora. Quando terminou, que todos foram embora, eu não queria envergonhá-la. Eu chamei o pastor e a pastora assim, pedi para interceder. E eu pedi para ela fechar os seus olhos. Ela já começou a falar língua estranha, e começou a falar em línguas. E quando ela começou a falar em línguas, eu disse assim: Satanás, diabo, solta o corpo dela agora, em o nome de Jesus. Ela caiu no chão. Aleluia. Percebe que o inimigo não está brincando de ser diabo? O inimigo, o diabo, ele fala em línguas. Ele vem disfarçado de bênção às vezes. Ele vem disfarçado de anjo de luz. Porque se tu pensas que o diabo, na mesma forma, ele não vem com um decreto para destruir a tua casa, destruir a tua família, assim como ele fez na vida de Jó, você está enganado, porque ele ainda é o mesmo. O diabo, ele não dorme, ele trabalha 24 horas para poder destruir a tua casa, destruir a tua vida, porque ele recebeu um decreto para destruir a tua casa. Tome cuidado, porque já foi decretado por ele. Essa é a função de Satanás, essa é a função do inimigo: destruir a sua vida. E ele vai fazer o máximo para levar muitas pessoas para o inferno, e ele está enganando muitos com o seu decreto para destruir a sua vida. Então, viva uma vida para agradar a Deus. Aleluia. Porque o decreto do diabo é matar e roubar e destruir a sua vida. Ele veio para isso. Ele veio para poder destruir a sua casa. Ele veio para poder destruir a tua família.
Mas tome cuidado, porque hoje ele trabalha de forma singular, de forma sapatinho de lã. Ele vem disfarçado de gente boa. Ele vem disfarçado de pessoas que parecem que está cheia de Deus, mas está cheia de demônios. Ele vem disfarçado de pessoas que parecem gente boa, que parecem gente bacana, mas ele está ali por detrás, tentando tirar você da presença de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, que não importa se o diabo decretou, não importa se nós estamos sendo entregues à morte todos os dias, eu quero dizer para você que o decreto dele é de destruição, mas o decreto de Deus é de vitória para você nesta noite, porque ele tem um limite. Por mais que ele tenha um decreto, mas ele tem um limite. E Deus disse para Satanás, para o diabo: tire tudo de fora, mas não toque na vida dele. Ou seja, tu tem limite, porque eu estou tirando. Eu quero dizer para você que tem um limite para o decreto do diabo, e esse limite só chega até Deus, só chega até Deus, só chega até o Senhor, porque é Ele quem mata e livra a sua vida. Se você quer isso, levanta a sua mão e dê um brado de glória a Deus. O segundo decreto é o decreto do homem. O decreto de Daniel nós acabamos de ouvir na introdução. Mas o decreto que é imposto pelo homem, a maioria das vezes, ou em algumas vezes, não se pode revogar. Alguém lembra do decreto do homem na pandemia de 2019 e 2020? Qual foi o decreto que foi dado? Isolamento total. Ninguém nas ruas, ninguém trabalha, ninguém congrega. Decreto do homem. Assim como foi decretado na vida de Daniel, para que ele pudesse ser jogado na cova dos leões, assim também há decretos do homem para poder se levantar contra a igreja. Irmãos, eu não sei se você conhece alguém que recebeu um decreto de médico dizendo assim: ó, é maligno, não tem cura. Você já ouviu falar de alguém? Decreto do homem. O médico estudou, e quando ele olha, ele diz: não tem jeito. Decreto do homem. Decreto de presidente, decreto de prefeito, decreto de rei. E quando o homem decreta, só Deus para intervir e mudar a situação. Eu quero dizer para você que não importa qual é o decreto do homem que tem se levantado contra a tua vida, não importa o que as pessoas têm falado contra você, as pessoas podem ter dado o decreto, não tem mais jeito, não muda, não vai acontecer, não vai voltar, você não vai conseguir, porque esse é o decreto de homens. Mas o decreto de Deus nessa noite, ele te diz: eu decreto nessa noite vitória para a tua vida, milagre para a tua vida. Irmãos, quantas pessoas emprestam a boca para criar e para chancelar decretos contra a nossa vida? E hoje palavras, olha só, muitas das vezes decretos humanos é até maior do que o decreto do diabo. Porque se todos aqui vê o diabo, vai sair correndo. Vê o diabo, vai morrer e não vai dar ouvido às suas palavras. Mas quando é alguém, principalmente da tua parentela, pessoa próxima de você, que decreta na sua
boca só crítica, só critica você, só zomba de você, só diz palavras contrárias à tua vida, esses decretos todos, eu quero dizer para você nessa noite, todos irão cair por terra, porque não é o decreto do homem, não é o que falaram para você, não é o que profetizaram para você, é aquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra do Senhor esta noite para você. Ele manda dizer para você: o decreto é de vitória, o decreto é de milagre, o decreto é de bênçãos para a tua vida. Se você crê, dê um grado de glória a Deus. Irmãos, não tem ninguém nessa vida que possa mudar. Não tem ninguém nessa vida que possa mudar o decreto de Deus na sua vida. Porque tem pessoas, irmãos, que elas precisam entender que nós fomos chamados para abençoar através da nossa vida, para declarar vida, para profetizar vida. Nós fomos chamados para declarar vitória e decretar vitória para o nosso irmão, para a nossa irmã. E eu pergunto: qual é o decreto que tem saído da sua boca para o teu filho, para a tua filha? Qual é o decreto que tem saído da sua boca para a tua esposa, para o teu marido? Qual é o decreto de milagre? Qual é a profecia que tem saído da sua boca? Porque aqui no texto de Daniel diz que aqueles dois, juntamente com o rei, decretaram a sentença contra a vida de Daniel. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, mas o inimigo, ele pode, as pessoas, ele pode, junto com o inimigo, até tramar contra a tua vida. Mas eu quero dizer para você que o teu Deus, ele não dorme, que o teu Deus, ele nem tosqueneja, que o teu Deus, ele não dorme, que o teu Deus, ele está acordado, o teu Deus está sentado em um alto sublime trono, e ele vai agir em teu favor. Não te preocupa com aquilo que estão fazendo pelas tuas costas, mas ninguém se esconde de Deus. Aleluia, Senhor. Tramaram contra a vida de Daniel, foram pelas costas e tramaram contra a vida dele, criaram uma lei, um decreto que ele nem soube. Ele só soube quando o decreto já estava assinado pelo rei e o rei não podia voltar atrás. Cuidado, irmãos, olha aqui para mim, irmãos, ó. Cuidado com o que você tem colocado dentro da sua casa. Porque os três, Daniel e os outros dois sátrapas, escolhidos como prefeito, trabalhavam juntos, era a mesma função, eram os três que governavam os demais, mas os dois que tramaram contra a vida de Daniel. Eu quero dizer para você nesta noite que Daniel, quando soube, ele não saiu lá no gabinete ou na sala dos outros, derrubando a porta e nem amaldiçoando, dizendo: ó, cuidado, porque o meu Deus vai te matar. Não. Daniel, quando soube, aqui no versículo número 10 diz que ele foi para casa. Ele não levantou a voz contra aqueles homens, ele não foi bater boca, ele não foi colocar debaixo do joelho nem orar para Deus matar aqueles homens. Não precisa, porque o teu
para casa orar, irmãos. A Bíblia diz que Daniel, ele foi para casa falar com Deus como de costume. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, e ele chegou o momento da oração. Eu não sei se é a oração da tarde, mas eu acredito que era o momento da oração da tarde. Ao invés dele se levantar ou esbravejar, ele foi para casa orar. Porque quem tem uma vida de confiança em Deus, ele não precisa colocar na justiça, ele não precisa ir na delegacia prestar BO, ele não precisa, irmãos, ele não precisa falar com gente grande, ele não precisa ter amizade com o juiz, ele não precisa, porque nós temos o juiz dos juízes, nós temos aquele que faz justiça para com aqueles que são injustiçados, ele exalta aqueles que são humilhados, ele é o Deus que vela para com a sua igreja. Irmãos, que eu e você possamos buscar diante de Deus a nossa justiça. Talvez o decreto do homem para com a tua vida é de morte, mas eu quero dizer para você que se você buscar diante da presença de Deus, o decreto será de vida. E se você buscar diante de Deus, o decreto será de vitória. Talvez o homem disse que você não vai alcançar, não vai conseguir. Talvez estão tramando até contra a tua vida, mas não temas, não temas, não temas. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele é contigo. Assim diz o Senhor nessa noite. Porque o que vale, irmãos, é o decreto de Deus. Porque enquanto o homem aqui decretou a morte de Daniel, enquanto o diabo decretou a morte e tirar tudo de Jó, Deus, Ele tem um decreto diferente. Porque o decreto de Deus, irmãos, para os seus filhos, para aqueles que são tementes, fiéis, para aqueles que são justos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem compromisso com o justo. É com o justo que Ele tem compromisso. Ele não tem compromisso com o crente, Ele não tem compromisso com o evangélico, Ele não tem compromisso, Ele tem compromisso é com o justo. E se você é justo, se prepare, porque o decreto de Deus na tua vida é um decreto de bênção, é um decreto de vitória. Porque enquanto o diabo decretou, achando que Jó iria deixar de servir a Deus, ele quebrou a cara. Porque mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo os filhos, mesmo perdendo saúde, Jó nunca deixou de adorar e glorificar o nome do Senhor. Servo fiel. Porque, irmãos, quem confia em Deus sabe que o decreto de Deus é um decreto de vitória. Irmãos, a vitória é certeza, porque vem de Deus. Porque no capítulo 7 do livro de Mateus diz: ó, se vós que sois maus sabe dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais eu, Pai, que está no céu. Veja só, irmão, qual é o pai e a mãe que seu filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Tem alguém aqui? Quem é o pai e a mãe que seu filho pedir um peixe, vai dar uma cobra para ele? Nem o pai, nem a mãe. Aí o Senhor diz assim: ó, se vocês são maus, nós somos maus, foi o Senhor que falou. Vocês dão boas coisas para os vossos filhos, quanto mais eu, Pai. Olha, irmãos, o nosso Pai. Porque, irmãos, quem confia, quem é justo diante do Senhor, ele sabe que o decreto de Deus é o decreto de Pai para com o seu filho.
É um decreto de pai para com o seu filho. E você é filho, e você é filha de Deus. E eu quero dizer para você que o decreto de Deus, irmãos, é de vitória para a tua vida, é de bênção para a tua vida. Não te preocupa que você pode hoje estar passando pelo vale da sombra da morte, você pode estar passando pela provação, você pode estar passando pelo deserto, você pode estar passando pela prova, mas não temas, não temas, porque ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele é contigo, e Ele não abandona os seus filhos. Glória a Deus. Irmãos, por mais que o decreto do homem foi para tirar a vida de Daniel, ele não correu no decreto, ele não se escondeu debaixo da cama, ele não anoiteceu, ele não amanheceu, ele não fugiu, ele não foi no gabinete do rei, no palácio, dizer: ó rei, me entrega meu cargo, eu não quero mais ser prefeito, eu não quero mais ser governador. Não, irmão, quando a polícia chegou lá para prender ele, disse: já estou pronto. Olha a mentalidade, irmãos, olha a fé de um homem, de uma mulher que confia em Deus, de um homem, de uma mulher que confia na oração que faz. Eu pergunto para você nessa noite: você crê naquilo que você ora? Você acredita na oração que você faz? Porque quando nós oramos, nós não estamos orando para o homem, nós estamos orando para o diabo, nós não estamos orando para o prefeito. Quando oramos, nós estamos orando para Deus, nós estamos orando para Deus, nós estamos falando para aquele que criou os céus e a terra. Eu pergunto para você: você crê na sua oração? Aleluia, Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, e quando foram buscar ele não resistiu, ele foi, porque era decreto. Diante dos homens, ele estava em pecado, ele burlou a lei, ele não cumpriu a lei. Então, o que restava era ele cumprir o decreto e ir para a cova dos leões. Mas quando ele foi, irmãos, a Bíblia diz no texto, depois você ler em casa, que o rei ficou aflito, perturbado. A Bíblia diz que ele ficou triste de espírito. Ele disse: Daniel, eu vou fazer de tudo para te livrar da cova. Mas estavam lá os dois e os demais governadores dizendo: ó rei, devido à lei dos medos e persas, nem tu, rei, pode voltar na tua palavra. Tu não pode livrar Daniel. Irmão, o rei gostava de Daniel, o rei amava Daniel, e ele disse: Daniel, eu vou te ajudar, eu vou fazer qualquer coisa para você não ir para a cova, para você não entrar. Irmãos, e Daniel tranquilo, enquanto o rei estava perturbado, Daniel estava indo de boa: pode me levar. Sabe o que Daniel estava dizendo? Eu confio na oração e no Deus que eu sirvo, eu confio no Deus a qual eu oro todos os dias, eu creio no meu Deus, eu confio no meu Deus. E eu imagino, irmãos, ele lembrando das palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego, falando para o rei Nabucodonosor, dizendo: ó rei, eu quero dizer para você que nós não nos dobraremos diante de ti. E o meu Deus, o nosso Deus, ele tem poder para nos tirar da fornalha. Pode nos jogar, mas o meu Deus, ele tem poder para nos tirar da fornalha. Você crê na oração que você faz? Você crê no Deus a qual você serve? Porque pode vir um decreto do diabo, pode vir um decreto
Tem uma frase por aí dizendo: por que Deus não é o mesmo? Por que os mesmos milagres que Deus fez no passado não faz hoje? Sabe por quê? É porque também os crentes de hoje não é o mesmo. Porque crente de verdade, que tem medo de morrer, ele não é crente de verdade. Crente que tem medo de diabo, de demônio, ele não é crente de verdade. Você crê na oração que você faz? Aí a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado dentro da cova, que fecharam com uma pedra e o rei selou com o seu anel, a Bíblia diz que o rei foi para o palácio e passou a noite em jejum pela vida de Daniel. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Que antes do decreto de vitória, Deus vai colocar pessoas para interceder pela tua vida. Pode estar 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Pode se levantar 11.000 demônios, como diz lá no Salmo 91, no versículo de número 7. Pode se levantar, mas todos irão cair. Sabe por quê? Porque o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. Ele não perde batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele decretou a tua vitória nessa noite. Que você possa confiar no Senhor. Porque enquanto o inimigo está trabalhando, enquanto os homens estão trabalhando na escondida, eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele não dorme nem tosqueleja. Ele está com você 24 horas por dia. Você pode se colocar de pé. A Bíblia diz que no outro dia bem cedo o rei se levantou e foi. E quando abriu a cova e gritou: Daniel, Daniel, Daniel. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel disse: ô rei, eu estou aqui. Fique calmo, eu estou bem. Porque o Deus a qual eu sirvo fez os leões jejuar. Esse é o Deus a qual nós servimos. E eu quero dizer para você nessa noite: confia no Senhor, continue orando a Deus, continue sendo fiel a Deus, porque o decreto de Deus é de livramento, o decreto de Deus é a falência do inferno, o decreto de Deus é a restauração da tua família, o decreto de Deus é a restituição para os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, creia na oração em que você fez, acredite na oração em que você faz. Seja firme e constante diante da presença de Deus, porque eu creio, irmãos, que quando você chegar na tua casa, o decreto de Deus já estará acontecendo na sua vida. Tem alguém nessa noite que precisa de um milagre? Vem aqui na frente. Tem alguém aqui que precisa ser curado? Vem aqui na frente. Tem alguém aqui que está desanimado? Deixa ele desistir. Pensando: eu estou triste, eu estou desanimado, não está suportando as lutas. Vem aqui na frente, porque hoje tem decreto de milagre, tem decreto de vitória, tem decreto de vida para você nessa noite. Aleluia, Jesus.
sua causa. Eu não sei como foi os seus dias. Eu não sei onde é o campo de batalha que você está. Mas eu quero dizer para você nessa noite, hoje, o decreto vai ser de Deus, não vai ser o decreto do diabo, não vai ser o decreto de homens, mas será o decreto de Deus na tua vida. Feche seus olhos nesse momento, já vai orando, já vai orando. A Ele é a glória, cadê o hino, gente? Cadê Ele? A Ele é a glória. Vai cantando aí, vai cantando aí. Vamos adorar o Senhor. Eu quero que você feche seus olhos agora, e comece a orar. Daniel orou. Daniel foi para casa orar e Deus deu um livramento. Eu quero dizer para você nessa noite, que entrou aqui desanimado, que entrou aqui triste, que entrou aqui cabisbaixa, vai sair daqui com a alegria do Senhor. 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 Vai sair daqui restaurada. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar a tua filha. Eu quero apresentar o teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba renovo. Receba força. Receba a força do Senhor. Seja renovada. Em nome de Jesus. Receba a graça do Espírito Santo. Receba a força do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito agora. Coloque a mão no seu peito agora. Ouça-me agora. O Espírito Santo vai tirando toda a amargura agora, toda tristeza, toda angústia. Vai tirando agora, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és o Espírito de alegria, Tu és o Espírito de força, Tu és o Espírito de Deus. Toda tristeza, eu repreendo agora, caia por terra agora, toda angústia, toda tristeza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o renovo, receba renovo, receba renovo, receba força, receba força. Pega a filha da lei, meu Deus, pega aí, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Presidente, vem colocar as mãos aqui sobre o corpo, em o nome de Jesus. Você que se encontra enfermo nessa noite, eu quero repreender. Feche seus olhos em nome de Jesus. Jesus é cura. Toda enfermidade no sangue, toda enfermidade nos ossos, toda enfermidade no seio, no útero, toda enfermidade, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Receba a cura para o meu corpo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a cura agora, eu
Senhor.